Você auscultou seu paciente e percebeu que na ausculta tem sibilos. Esse paciente está fazendo broncoespasmo? Não necessariamente. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar por que sibilo não significa necessariamente broncoespasmo. Essa é uma dúvida muito comum, porque muitas vezes sim, o sibilo significa broncoespasmo. Mas nem sempre isso é verdade. E por que não? Porque o sibilo mostra que existe um comprometimento em vias aéreas de médio calibre, uma obstrução em vias aéreas de médio calibre. E isso pode sim estar associado a broncoespasmo, mas pode também estar associado a tantos outros fatores, como por exemplo, presença de secreção. Então vamos relembrar um pouquinho da ausculta pulmonar para você entender o porquê que não necessariamente sibilo significa broncoespasmo. A ausculta pulmonar é um dos itens importantes da semiologia do sistema respiratório. Nós precisamos muitas vezes fazer a ausculta do nosso paciente do início ao fim da nossa terapia, principalmente quando a gente está falando de fisioterapia respiratória, neonatal e pediátrica. Por quê? Porque atualmente a gente usa muitas técnicas modernas ou técnicas atuais que são técnicas baseadas em variação de fluxo aéreo e são muitas vezes guiadas pela ausculta pulmonar. A ausculta vai nos mostrar, então, onde está o problema do paciente. A gente vai identificar se existe um murmúrio vesicular, na verdade, se existem sons pulmonares, que essa nomenclatura murmúrio vesicular já não é tão utilizada, já não é a nomenclatura mais adequada para mostrar o som entrando e saindo dos pulmões, mas eu vou identificar então se existem sons pulmonares presentes, ar entrando e saindo dos pulmões, e eu posso, por meio da minha ausculta, identificar ou não a presença de ruídos adventícios. O que são ruídos adventícios? É quando tem alguma coisa atrapalhando ali a passagem do ar nas vias aéreas e isso vai trazer uma característica diferente para o som. Lembra que o som ele é uma onda e essa onda pode ter diferentes formatos, pensando em amplitude, pensando em frequência. Então, a diferença da onda, de acordo com esses itens, vai dar para a gente diferentes ruídos adventícios. E isso mostra, então, uma diferença de fluxo, já que existe uma obstrução na via aérea, existe alguma coisa impedindo a passagem do ar nessas vias aéreas, gerando um ruído diferente. Esses ruídos adventícios, então, eles mostram pra gente que existe alguma coisa ali na via aérea. Mas o que é? Não necessariamente. Por quê? Porque ele vai mostrar a região da via aérea que está comprometida. Então, a partir dos ruídos adventícios, a gente vai identificar qual que é a região da árvore brônquica que está comprometida e isso vai mostrar, então, a partir de todo o restante da avaliação, eu vou juntar com a minha anamnese, com os outros itens do meu exame físico, para montar ali o quebra-cabeça. Veja que a ausculta é só uma pecinha desse quebra-cabeça, para eu montar esse quebra-cabeça e identificar, então, o que está gerando aquele ruído adventício, qual que é a provável causa daquele ruído. E isso se aplica aos sibilos. Então, sibilo pra gente mostra que existe uma obstrução em vias aéreas de médio calibre que está impedindo essa passagem do ar ali e por isso está gerando aquele som bem característico de sibilo. Essa obstrução pode ser causada por broncoespasmo? Sim, pode. Sibilo muitas vezes é significado de broncoespasmo, mas pode ser causada por secreção em vias aéreas de médio calibre? Pode também. Pode ser causado por um edema dessas vias aéreas? Pode também. Então, auscultar sibilo não significa que é broncoespasmo. Auscultar sibilo significa que eu tenho um comprometimento, eu tenho alguma obstrução impedindo o fluxo normal de ar em vias aéreas de médio calibre. E aí, a partir do restante da minha avaliação, eu vou juntar ali as pecinhas do quebra-cabeça. A ausculta vai ser uma dessas pecinhas apenas, para eu identificar qual que é a causa desse sibilo. Muitas vezes eu nem vou conseguir identificar, mas eu tenho mais material para chegar a essa conclusão a partir do momento que eu coleto as informações da minha avaliação. E existe um bafafá, uma crença de que quando o sibilo é na inspiração significa uma coisa, quando é na expiração significa outra. Ah, sibilo na expiração é broncoespasmo, sibilo na inspiração é secreção. Isso também não é verdade.
Tanto não é verdade que quando a gente vai classificar o desconforto respiratório por algumas questões obstrutivas, como por exemplo a bronquiolite viral aguda ou mesmo a asma, existem alguns scores, como o score de Wood-Downes que a gente usa para asma, ou o score de Wood-Downes modificado por Ferris que a gente usa para bronquiolite viral aguda, o score de Wang que também é utilizado em pacientes com bronquiolite viral aguda. Tudo isso a gente vai, nesses scores existe um item que é a ausculta pulmonar. E muitas vezes ele vai classificar o desconforto respiratório do paciente de acordo com o momento da ausculta que o sibilo é auscultado. Vamos imaginar que, por exemplo, o sibilo é auscultado só no final da expiração, ou durante toda a expiração, ou além da expiração, também na inspiração. Isso mostra uma maior gravidade desse paciente. Por quê? Durante a inspiração, a via aérea aumenta de tamanho, por conta, daquelas estruturas estarem todas correlacionadas, e quando a gente aumenta o volume pulmonar, a via aérea também aumenta de tamanho, permitindo a passagem do ar mais facilmente. Na expiração, diminui de tamanho se eu tenho um broncoespasmo, se eu tenho secreção, se eu tenho edema. Isso vai gerar mais facilmente o sibilo porque eu vou ter um estreitamento dessa via aérea durante a expiração. Mas, se mesmo durante a inspiração eu tenho o sibilo presente, isso mostra que é uma obstrução bem mais importante. Por isso, nessas classificações, nesses scores, a gente vai ter uma classificação de maior gravidade desse paciente. Isso não quer dizer que é secreção ou que é broncoespasmo, quer dizer que o paciente tem uma obstrução mais importante. Então, resumindo tudo o que a gente conversou aqui, sibilo na ausculta não significa broncoespasmo. Sibilo significa que eu tenho uma obstrução em vias aéreas de médio calibre. Essa obstrução pode estar sendo causada por broncoespasmo, mas pode estar sendo causada também por presença de secreção, por edema, por tantos outros fatores que levam a essa obstrução. Então, não se esqueça, sibilo não é significado de broncoespasmo. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, a gente se vê na próxima. Até mais!